muito novos para se preocupar com isso, muito velhos para fazer aquilo. Casar, ter filhos, ter uma casa própria e tudo isso antes dos 30, é claro, porque depois disso já está velho demais. Mas afinal, qual o tempo certo para cada coisa? Por que atrelamos conquistas específicas para cada idade e sempre com um termo vida estável? Por que não podemos deixar de lado a idade exata para cada conquista da vida e vivermos o agora? Oiê, eu sou a Bia. E eu sou a Ju. E está no ar o primeiro episódio do BijuCast. E hoje nós conversaremos com a psicóloga Milena sobre pressão do tempo e dilemas da juventude, principalmente aos 20 e poucos. Segundo dado divulgado pelo Ministério da Saúde em 2019, ainda no mundo pré-pandêmico, cresceu em 115% em apenas 3 anos os casos de depressão nos jovens entre 15 a 29 anos. Será que isso tem explicação? Vem com a gente! Olá, Milena, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por ter tirado esse tempinho aí da tua noite para estar conversando com a gente. Eu queria que primeiramente você se apresentasse, falasse um pouco de você. Quem que é a Milena, né, para quem não te conhece? Então, boa noite, primeiramente. Boa noite, Júlia. Boa noite, Beatriz. Primeiramente, quero dizer que eu estou muito feliz pelo convite, né, de estar aqui com vocês, ajudar vocês nesse processo acadêmico que é tão incrível, né? Eu sou fã de estudar, então adoro estudar, então é maravilhoso para mim tudo isso, ajudar vocês aqui é incrível. Então eu sou a Milena, tenho 29 anos, né? Sou formada em psicologia. Também tenho pós-graduação em psicologia positiva e estou fazendo a minha segunda pós-graduação agora em TCC, que é terapia cognitivo-comportamental. Eu atendo atualmente com clínica, né? Eu atendo a clínica e tudo mais, sempre online, né? Nunca presencial, então eu adoro esse universo aqui online, tá? Então, falou online, eu tô dentro. Qualquer coisa que é online, eu tô dentro. Eu gosto muito desse ambiente online. Essa praticidade, por exemplo, vocês estão aí em Joinville, certo? Sim. Eu tô aqui em Curitiba, então, e eu atendo pessoas do mundo inteiro. Então, adoro essa possibilidade que o digital traz pra gente. E acho que é isso. Eu atendo também psicólogas com mentoria e tudo mais. Então, minha vida como psicóloga não é só dentro da clínica. Eu tenho outras áreas que eu atuo também com psicólogas, daí mentoriando psicólogas que desejam atuar na clínica em psicologia. Acho que é isso, assim, basicamente um resumo do que é a minha vida atualmente. Ah, bacana, acho que deu pra ter uma ideia. Foi Mas bom, sim, um prazer ter você aqui com a gente. um mega prazer. Mas bom, acho que a gente pode entrar no nosso tema já, né? A gente tá falando sobre dilemas da juventude. Então a gente queria começar colocando aí estabelecendo um parâmetro aí, né? Como que a gente sabe, antes eu era uma jovem, agora eu sou uma adulta. Qual que é a diferença entre ser jovem e ser adulto? Então, ser jovem, né, primeiro, quando a gente tá na infância, a gente não tem responsabilidades, grandes responsabilidades. A gente tem pequenas responsabilidades, né? Nossos pais às vezes falam assim, arruma a cama, tira seu prato da mesa. São pequenas responsabilidades, mas que são grandes para aquela idade, certo? Uhum. E aí, quando a gente vai crescendo, nossos pais, eles vão dando mais responsabilidades pra gente, né? E a gente também vai criando uma independência ali e querendo um pouquinho mais de responsabilidade, às vezes, né? Algumas pessoas vão desenvolvendo. Então, quando a gente chega na fase adulta, quando eu sei que eu já não sou mais jovem e eu virei adulto, é quando eu desenvolvi uma independência emocional dos meus pais. Isso eu tô dizendo pra vocês dentro da psicologia, tá? Não dentro dos... porque daí vão dizer que tem uma idade X é adulta, a partir da idade X é adulto. Mas pra psicologia, a pessoa é adulta quando ela adquire uma independência emocional, uma independência financeira, ela desenvolveu o profissional dela ali, ela já está trabalhando, já está se mantendo, entende? Aí sim, a pessoa se tornou adulta,
ela não depende mais dos pais, ela já não mora mais com os pais, tecnicamente, entende? Porque ela tá independente, é uma pessoa adulta. A gente associa a adultez, né, a pessoa adulta como independente, certo? Então, o jovem, ele tá caminhando para isso, né? Geralmente ele ainda Sim. tá ali correndo atrás do profissional dele, ele tá buscando a independência dele, ele tá no meio ali do progresso, né? E tá progredindo sempre também, é claro. Mas para a psicologia é essa independência, assim, quando ele mostra essa maturidade mesmo de independência. Mas essa independência, assim, emocional dos pais seria o passo de sair de casa? Ou você pode ter essa independência ainda morando com os pais? Então, é uma boa pergunta, né? Mas vamos pensar o seguinte, né? Ela pode ter uma independência emocional, entende? Só que o que me faz, vamos pensar, se eu trabalho, ganho meu próprio dinheiro, tenho minha profissão, por que eu não saio então da casa dos meus pais? Boa pergunta. Porque me Bom falta questionamento. independência, uma independência emocional ali. Porque talvez eu não me ache capaz de gerenciar uma casa, porque eu não me sinta à vontade para gerenciar a minha casa. Então aí tá faltando. Por mais que fale, não, eu sou independente emocionalmente, eu não peço mais nada pros meus pais e tudo mais, mas por que mantém esse comportamento dentro da casa? Entende? Tem alguma coisa ali que a gente investiga daí, né, em terapia, essas questões assim. Acho que é interessante porque a gente tem os dois parâmetros, né? A Júlia mora sozinha e eu moro com meus pais. Duas então visões bem diferentes. eu acho que é meio que um senso comum nessa questão de não, tem uma idade que você vira adulto e tal. Não, até tipo 18 anos você é um jovem, depois é adulto, né? Mas bacana. Porque você entende que tem pessoas que vai deixar a casa do pai lá com os 30. E isso, eu sei que a gente talvez chegue nessa pergunta, mas a gente sabe que com a expectativa de vida aumentando, antes as pessoas viviam até os 50, 60, 70, e a gente tá chegando numa expectativa aí de 80 tranquilamente, né, com os avanços e tudo mais. Ou seja, aquela maturidade que era preciso antes, tipo assim, vamos lá, vamos correr atrás da vida e tudo mais, que era aos 15 anos que as mulheres tinham filhos já estavam casando e tudo mais, né? Se você for ver, um tempinho ali atrás, elas já estavam constituindo família, já estavam correndo atrás ali. Agora não precisa de tanta essa pressa. Por quê? Porque as pessoas vivem mais. Então também esse processo tá um pouquinho mais demorado, né? De aí se tornar adulto, né? Porque para que eu preciso tanta pressa da minha independência se eu vou viver bastante tempo? Entende? Antes, 35 anos, né? 30 anos falava a música, como que é aquela música da panela velha, A velha que faz. A panela velha daquele cantor que usa o chapéu. Sabe? Qual sabe aquele que usa? Sérgio Reis, isso. Ela é madura, já tem mais de 30 anos, né? Ela fala, então imagina, madura já tem mais de 30 anos. Hoje em dia, 30 anos, muita gente ainda não casou, né? E aí tá vivendo a vida e tá morando ainda com os pais, ainda depende financeiramente dos pais, é comum ainda a gente ver, né? E aquela época ele tava cantando isso, né? Imagina, já era uma panela velha pra ele, né? Então, como os tempos estão mudando, né? Claro que de acordo também com a nossa expectativa de vida, né? Sim. Legal que você entrou nesse assunto, Milena. Tinha uma pergunta para fazer. Na tua visão, por que você acha que nessa idade ali, entre sair do ensino médio, entre 17, 18 anos até os 30, a gente carrega tantos questionamentos e dores de quem a gente se é nessa fase que a gente tenta se encontrar e até por isso agora pra gente ter mais essa liberdade, né, de não ter essa pressão de... Nossa, ter filho com 15 anos, por exemplo, esse é um assunto que antes era um tabu, né, e agora a gente consegue debater tranquilamente. Você acha que isso mudou com a vinda da internet, dos influenciadores digital? Como que isso influencia na nossa vida hoje,
Então, eu acho que a informação, ela sempre tem um papel importante, né, pra gente, né? Eu acho que a cobrança, tá? A cobrança, ela vem por vários fatores, tá? A gente sempre na psicologia, sempre que você fizer uma pergunta para um psicólogo, ele vai responder às vezes, depende, né? Mas geralmente essa autocobrança, tá? Essa, né, de eu preciso, eu tenho, eu tenho que correr atrás, tenho que fazer, né? Aquela coisa de tem que fazer meu primeiro milhão até os 30 anos. Vocês já viram isso? Tem muita coisa disso na internet, né? Todo mundo quer fazer seu primeiro milhão antes dos 30 anos e tudo mais. É uma loucura, assim, uma crença que dá muito certo para muitas pessoas, mas para as outras não, porque não há uma forma que todos entrem e saiam iguais, né? Não tem essa história que todo mundo é capaz e tudo mais. Claro, todo mundo pode ser capaz, mas nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, né? Ok, vamos voltar à história ali da autocrítica. Quando eu tenho essa minha autocrítica, essa cobrança, ela vai estar relacionada com o quê? Com uma pressão interna, uma pressão externa. Se eu tenho a baixa autoestima, tá? Eu já diminuo o meu senso autoestima. Muita gente vende a ideia de que, é sua ideia sobre sua imagem corporal. E não, é muito, muito além disso, tá? Nossa autoestima também está associada ao nosso senso de autocapacidade, entende? Então, se eu acho que eu não sou capaz de fazer X, ou se eu acho que eu não sou capaz de fazer Y, tá? Isso tá dizendo a respeito da minha autoestima. Tá? Isso é autoestima. Então, tem envolvimento de autoestima, autocrítica, tá? E a pressão, às vezes, de pai, cobrança. E também, com certeza, eu levanto muito a bandeira da parte de regulação emocional, tá? Muitas vezes nós somos inibidos a ter nossas emoções, entende? Então, eu não posso chorar, eu não posso ficar triste, eu não posso me abater, eu tenho que ser a pessoa mais forte, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Então, todas essas questões, assim, elas acabam influenciando nessa pressão, entende? Então, se de repente eu me tornei adulto e eu escuto assim que, chorar é coisa de criança, lá na minha adolescência ainda, coisa de criança isso, nossa, eu pensei que você já tinha crescido, essas frases doloridas Homem que não a gente... chora? Homem não chora, ou até mesmo isso é coisa de menininha, né? E você já é adolescente, você já é adulta, você, né, tá ali com uns 20 anos e alguém fala pra você, isso é coisa de menininha, achei que você já tinha crescido. Esses comentáriozinhos, assim, né, que a gente escuta que são bem tóxicos, né, diga-se de passagem, eles fazem com que a gente iniba as nossas emoções, tá? Não são, comentários invalidantes de nós mesmos, né? Das nossas emoções. Então, é importante a gente analisar isso. Então, vai ter influência, sim, o meu desejo de conquista. E aí tem a ver com as nossas crenças internas, né? As nossas crenças internas de concepção das coisas. As nossas crenças, ou elas podem nos limitar, ou elas podem nos trazer comportamento hipercompensatório. Entende? Você já viu aquela pessoa que trabalha, tá sempre correndo atrás, não tem tempo pra nada? Ela tá provavelmente, é claro, precisa analisar caso a caso, ela pode estar tendo um comportamento hipercompensatório, entende? De repente eu tenho uma crença de que eu só não sou capaz, então eu hipercompenso ali pra correr atrás, entende? Ou aquela crença ali dá uma paralisada e eu não consigo seguir em frente. Entende que tudo depende muito, mas com certeza tem influência também as nossas crenças internas. Uhum. Poxa. E agora eu acho que com tanta referência assim que a gente tem na internet, principalmente de sucesso momentâneo, né? E por exemplo, eu quando eu tinha 15, 16 anos, eu achava que com 18 anos a minha vida pessoal, profissional e amorosa, tipo, ia ter um boom da noite pro dia, quando na verdade não, eu só ia fazer 18 anos, né? Sim, é isso mesmo, né? Só aumenta as responsabilidades e os deveres, se for ver, né? Só aumenta as responsabilidades e os deveres. Não tem nada mágico nos esperando quando a gente passa ali, né? Das 24 horas e completa 18 anos ali naquela virada de minutos, né? Não acontece nada mágico, né? Não vem nenhuma mágica sobre você. E de fato, a gente cria crenças de que quando eu fizer 18 anos,
e que não muda. Nada vai mudar quando você fizer 18 anos se você não fazer. E eu acho que talvez essa seja a mágica que alcance as pessoas que fazem 18 anos se eu não fizer nada, nada vai ser feito. Né? Se eu não fizer nada por mim, nada vai acontecer. Quando você entende que só depende de você, né? Uhum. Acho que é bem nesse despertar, assim. Eu tinha muita expectativa, assim, sobre meus 18 anos. E, de fato, a minha vida mudou completamente depois que eu fiz 18. Mas não porque eu fiz 18, mas é que com 18 mais ou menos ali 18, né? Comecei a trabalhar e comecei a fazer faculdade. Correu atrás. Então, tipo, meu ambiente, assim, e as pessoas com quem eu convivia mudou totalmente. Mas não porque eu tinha uma idade diferente, é só porque eu mudei. Muita gente também associa os 18 anos com a liberação para certificação, né? Tirar a carta de habilitação. E isso muita gente associa. Sim. É associado o carro, a liberdade e tudo mais, né? Mas, de fato, nem todo mundo que faz 18 anos consegue tirar a habilitação ali logo, né? Ou já tem um carro disponível para ela dirigir. Alguém que, né, ceda esse carro, compra esse carro para ela, ou ela mesma comprar esse carro. Muito, muito, muito mais improvável que isso aconteça, né? Então, tipo, não é assim tão fácil, né? Como a ideia que a gente tenha quando é adolescente, né? Correr atrás das coisas e conquistar. Sim, é uma cobrança, né? E tem muita cobrança, tanto externa quanto interna mesmo, né? O que você acha como que é a relação entre a cobrança que vem de fora e a cobrança que vem de dentro? Se eu me cobro pouco, eu não ligo muito. Geralmente, como a gente tá em construção, né? A gente tá construindo quem nós somos ali na adolescência, na infância. Se a minha cobrança interna é muito grande, há uma probabilidade, não é de fato o que acontece, de eu ter problemas. Ou seja, ou eu vou ter um jovem adulto ali que se cobra demais, ou eu vou ter um jovem adulto que ignora demais as solicitações realizadas a ele, entende? Então, cada indivíduo vai reagir de uma forma, mas, de fato, as cobranças externas botam uma pressão maior. Seja, aí se eu tenho uma crença que eu não dou conta, eu vou largar a mão, entende? Tipo, não importa o que estão me pedindo, o que estão me exigindo, deixa de lado, entende? Para que eu possa dar uma ignorada nisso, tentar ignorar esse externo, para que eu possa seguir minha vida, tentar seguir minha vida de uma forma que eu ache mais correta, entende? Como pode gerar uma hipercompensação. Então, falaram que eu tenho que ser isso, que eu tenho que ser, sei lá, tenho que passar no vestibular para federal de medicina e tal, aos 18 anos, e fica aquela cobrança, e meus pais, não, porque meus pais não têm dinheiro para pagar e tudo mais, eles disseram que só vão bancar meu apartamento e tudo mais, e o resto eu vou ter que me virar, sabe, essa cobrança, e aí aumenta, às vezes, a cobrança externa. E aí tudo isso tem influência interna, entende? Quanto mais validativo for o ambiente, quanto mais compreensivo for o ambiente, sabe? As metas externas não forem tão elevadas, melhor vai ser meu tratamento comigo mesmo, porque daí eu vou aprender a respeitar a mim mesma. Se eu nunca fui respeitada desde a minha infância, as minhas opiniões, as minhas emoções, os meus desejos, a minha identidade, menos eu vou saber me respeitar quando chegar nessa fase. E o caminho para isso é terapia, né? Fazer terapia. É a terapia. É a regulação emocional, é aprender a lidar com as emoções, é o autoconhecimento, né? Porque a gente sabe que não é todo lar que é assim, né? Compreensivo, que é uma família assim, né, acolhedora, uma família que entende muito aquela criança, aquele adolescente, né? Porque é que a criança não vem com manual de instrução também, né? Os pais vão tentando tentativa e erro quase, né? Ninguém vem, olha, ensina assim, ensina... Não vem com manualzinho de instrução. Então, acaba que vira um ciclo, né? Aí minha mãe fazia isso pra mim e eu faço pro meu filho também, e assim vai indo, sabe? Então, vira um ciclozinho. Você acha que esse fato
esse ciclo, assim, tem muito a ver com a pessoa não se autoconhecer e ela acaba vivendo até uma vida que não é dela, que foi dos pais dela, dos pais Sem delas, por dúvida, exemplo. sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Se eu não me conheço, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu vivo falando, que é: se eu não sei, a falta de autoconhecimento te faz andar por caminhos que não são seus. Entende? A falta de autoconhecimento te faz andar por caminhos que não é seu. Até que você encontre o teu próprio caminho. Até que você desenvolva autoconhecimento suficiente e entenda: esse é o meu caminho. Esse é o que eu quero fazer. Entende? E também é muito difícil porque você pode ter vários caminhos, entende? Uma pessoa não tem só um caminho. Mas você se autoconhecendo, sabendo que você gosta, sabendo que te faz bem, entendendo que é o melhor pra você, fica mais fácil essa jornada, que é o autoconhecimento, entende? Eu sei o que me faz bem, eu sei o que eu gosto, eu sei onde eu gosto de trabalhar, que ambientes eu gosto de estar. Tudo isso faz bem, entende? Para que eu saiba o caminho. Traz uma leveza pro coração, Sim. né? Saber o que você realmente quer é libertador, Sim, assim. sem dúvidas. Mas, Milena, você acha que, de fato, o envelhecer é mais pesado para as mulheres por ter a pressão de casamento e idade para filhos e tudo mais? Você acha que isso ainda tá muito presente com a gente? Vamos lá. Se for pesquisar, ver se tem uma pesquisa científica desse ambiente, tá? Não encontrei ainda uma pesquisa que diga para a mulher, de fato, é mais pesado. Abre aí, né, um espaço para pesquisa, né, que eu acho que é muito interessante, né? A gente tem o senso comum aí, né, que de fato a gente olhando, a gente vê que a mulher tem muito mais atribuições. Vinha tendo, vamos refazer a frase, né? Vinha tendo muito mais atribuições dentro do lar, do que o homem, né? Se fosse o lar ali, né? Mulher e homem, antigamente a gente via que a mulher sempre vinha tendo muito mais atribuições dentro da casa. Então, primeiro, ela era que gerenciava a casa, fazia alimento, né, cuidava da casa, limpava a casa. Depois ela gestava uma criança por 9 meses. Depois ela era responsável pela alimentação dessa criança, pelo menos os 2 primeiros anos ali. Não exclusivamente, às vezes, porque daí já começava a introduzir, né, a alimentação, mas por um bom tempo, sim, ela era fonte, né, por causa da amamentação e tudo mais. Porque hoje a gente tem as fórmulas, né? Mas antes não existiam essas fórmulas, né? De leite e tudo mais. Então, ficava muito mais dependendo da mulher ali. Então, olhando assim, sim, a gente sabe que a gente está passando por uma transformação, né? A gente tem mudado a forma das construções familiares, das formas que as famílias são construídas. Então, claro que olhando assim, ainda tem muito disso, que a mulher tem grande responsabilidade dentro e fora do lar, né? Hoje as tarefas estão mais divididas, mas sempre tem essa relação maior com as mulheres, porque se o casal ali decidir ter filhos, a gente diz um casal, né, heterossexual decidir ter filhos, a responsabilidade maior fica para a mulher, porque ela que vai gerir aquela criança por 9 meses, vai ter as alterações no corpo, tudo mais, coisas que os homens, né, não passam por isso. Mas é algo, né, que precisa de fato de mais pesquisa, né, para poder comprovar cientificamente isso, né, esse dado. Uma coisa que a gente vê bastante, que eu pelo menos não entendo, mas talvez você vai saber falar um pouquinho, eu acredito realmente que isso talvez seja mais pesado pra mulher mesmo, até porque, você não pergunta a idade pra uma mulher. Não, mulher que tem mais de 30 anos, ela não gosta de falar a idade dela. Eu mesma nunca entendi por que tem essa pira, né? Mas parece que, o tempo da mulher tá acabando ali, ela tem que correr, porque senão não vai dar tempo de ter filho, não vai dar tempo de casar, né? Poxa, você já tem 30, né? Você não vai ter filho, não, né? Tem essa cobrança, sabe? Esse negócio de não falar a idade. Eu realmente não entendo, né? Por que tem Nas festas de família. no aniversário, é a velhinha ali de interrogação, né? Não pode falar a idade. Assim, que como a gente falou ali sobre o autoconhecimento,
muitas pessoas estão tirando essa pressão de já casar, de já ter filhos. Tipo, não é isso que eu quero agora, então... E quem quer tá indo, né? Mas quem não quer também tá dando uma segurada, não sente mais tão pressionado a isso, né? Sim, sim, sim. A gente teve avanços. É claro que é preciso muito mais avanços, né? Nessas áreas, assim, porque ainda há, sim, a cobrança, que nem reuniões familiares. Ai, quando vai ter a criança ali? A gente sabe, né? Tem informações disso, né? Que, de fato, não é só uma nem duas pessoas, duas mulheres que passam por essas perguntas, né? São outras. Mas a gente também, se a gente olhar para o contexto cultural, né? As nossas avós, né? Elas tinham que ter o filho ali até os 26, 29, 30 anos, porque nós não tínhamos avanços da medicina para auxiliar uma gestação muito além disso, né? Se a gente for olhar assim, né? A gente não tinha medicamentos para uma pré-eclâmpsia, por exemplo, que é uma hipertensão arterial ali durante a gestação. Não tinha tantos medicamentos para ajudar se uma mulher tivesse um diabetes gestacional, que a gente sabe que os índices ficam mais elevados ali a partir dos 40 anos, o próximo aos 40 anos, a chance é maior de ter esses problemas de saúde, né? Então, tecnicamente, a solução para isso era ter filhos jovens. Entendeu? Tinha que ter filhos jovens para não ter esses problemas. Hoje em dia, se a mulher tem isso, a gente tem várias questões ali que vai a gestação tranquila com o uso de medicamento, com os cuidados necessários por conta do avanço. Então, mas as avós, as bisavós, não tiveram essa oportunidade. Então, ainda está culturalmente internalizado dentro delas que, passando dessa idade, talvez já não é tão, entende? Se torna mais arriscado, talvez. Né? Bom, acho que foi uma boa resposta, né? Então a gente abriu esse podcast falando sobre ser adulto, né? O que é ser adulto, sobre cortar o cordão umbilical com os pais. Então acho que deu pra ter uma noção, né? Basicamente assim, né? Façam terapia. Basicamente essa é a mensagem, né? Que é isso que todo mundo precisa. Se conheçam e façam terapia. Se conheçam, né? Busca se conhecer, busca se entender, validar suas emoções, né? Todas as emoções. Não tem problema se você aceitar as tuas emoções, né? É importante falar isso. Porque tem gente que tem a ideia de que se aceita parece que vai piorar. Não, as emoções são atemporais, elas não duram para sempre. Tudo aquilo que você resiste, persiste. Então, acolhe as emoções aí, se conhece, que para você poder viver uma vida mais plena, mais leve, mais saudável e de bem consigo mesmo, né? Acho que se abraçar, assim, né? Se abraçar, aproveitar a fase que a gente tá vivendo agora, né? Então, poxa, eu tô com 20 anos, como que eu posso aproveitar, né? Isso que eu te pergunto, como que a gente pode aproveitar o agora, né? Sem se preocupar de forma exagerada com o futuro. Curtindo o momento do agora. Curtindo o teu momento de agora, respeitando a tua fase, sabe? Então não é tá agora pensando, ai, quando eu tiver tantos anos, ai, quando eu tiver isso, ai, quando eu tiver aquilo, sabe? Não, é o agora mesmo. Olha, eu tô na faculdade, eu vou curtir esse momento, eu vou aproveitar essa fase. Por mais desafiadora que ela seja, né? Porque a gente sabe que a graduação é desafiadora, a gente vai curtir esse momento. Eu vou aprender, eu vou buscar aprender, eu vou buscar tirar o máximo de conhecimento dos meus professores, vou buscar as literaturas que possam me ajudar aí, as informações que tem para me ajudar nesse ambiente, vou trocar com os meus colegas, porque todo mundo fala isso e ninguém acredita, e depois se torna realidade, né? Eu sinto falta da minha época de faculdade. E, gente... É verdade, só vou contar isso pra vocês, né? Que é verdade. Assim. Todo mundo fala. Então curtir esse momento, curtir cada fase da sua vida, sabe? Eu acho que é fazer esse momento único. E a psicologia visa muito isso, né? Que a gente trabalha com mindfulness, com atenção plena, que é viver, de fato, o momento presente, né? Quanto mais conectado, melhor. Acho que a meditação ajuda muito isso, né? Eu me encontrei muito na meditação, assim, parando e respirando, tentando entender o agora. Me ajudou muito a seguir, assim, Isso. E o mindfulness, ele é baseado muito na meditação, né? Uma prática técnica,
porém baseada na meditação budista, né? Só que com um viés técnico da psicologia ali. Então, a gente aplica bastante a questão da meditação, que tudo que a gente se aproxima, quanto mais conectado com o nosso agora a gente estiver, melhor. Então, é aproveitar de fato esse momento, porque a gente não vai estar nem vivendo no passado, nem muito preso ao futuro, né? Com essa pressão do futuro. A gente vai estar no aqui e agora, que é o melhor momento que a gente tá. E Milena, para finalizar, onde que as pessoas podem te encontrar e saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho? Ah, ok. As pessoas podem me encontrar no Instagram pelo Milena Matias, com 2 Is no Tias ali. No arroba Milena Matias, então com 2 Is ali depois do TI e AS. Elas podem me encontrar também no Pinterest, que eu também tenho Milena Matias Psicóloga lá. E eu acho que são essas 2 redes sociais aí que eu mais uso. Também estou lá no TikTok, só que o TikTok eu transfiro os meus vídeos lá do Instagram. E eu não sei qual que é meu arroba lá, então não vou me encontrar muito fácil. Aqui na descrição do vídeo, pra quem tá vendo no YouTube. Então, maravilhoso. É isso mesmo, porque eu também não sei de cor. Sigam muito a Milena. Isso. E, gente, se você tá procurando, né, uma psicóloga, já encontrou, tá? É um sinal aí dos céus. Pode entrar em contato com ela. Lembrando que a Milena atende online no Brasil e Gente, aonde você estiver, ela a te coisa atende. mais fácil que tem. É só você sentar na sua cadeira. Do conforto da sua aí, casa. Eu falar e ouvir, é só isso. Não precisa nem Conforto, gastar pode estar na praia, pode estar, né, viajando, pode estar em casa, pode estar em qualquer ambiente. Tenho pacientes que fazem terapia dentro do carro. Não tem desculpa. Né, não tem desculpa mesmo, né, com o carro parado, diga-se de passagem. Importante. Então, né, queria agradecer você novamente, né, foi muito legal nossa conversa, eu aprendi muito, né, foi uma conversa bem leve. Queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo aí, né, nossos colegas, nossos amigos, tá dando uma força aí. E se vocês quiserem, enfim, comentar alguma coisa, nossas redes sociais vão estar embaixo, nossa, da Milena e tudo mais. Gente, muito obrigada e façam terapia. Obrigada pelo convite. Obrigada, e quem sabe até a próxima, né? Quem sabe. Fica no ar. Um beijão. Tchau, tchau. gente. Boa noite. Beijo, tchau.